Imobiliário aqui da capital. E agora sim, você vai verificar a reportagem que mostra sobre o estresse que aumenta no final de ano e sobre a síndrome de burnout. Renilce, aos poucos, tem aprendido a lidar com as crises de ansiedade. Os sintomas, segundo ela, começaram a surgir ainda na infância. Quando eu era criança ainda, eu sentia que eu ficava muito nervosa quando eu tinha que apresentar alguma coisa na escola, algum trabalho, que tinha que ir na frente dos colegas para apresentar. Eu já sentia que o coração batia mais rápido, ficava com aquela tremedeira, aquela coisa assim. E foi aumentando, nunca consegui controlar isso. A professora foi buscar na fisioterapia ajuda para aliviar o estresse e outras dores tensionais acumuladas ao longo do ano. Apesar de Renilce não ter sido diagnosticada com a síndrome de burnout, alguns sintomas causados pelas crises de ansiedade se parecem e muito com esse tipo de esgotamento físico e mental. A gente tem, hoje em dia na sociedade, essa valorização muito do mental, né, do trabalho mental. Então, as pessoas estão cada vez mais com um pensamento acelerado, né, são inclusive várias síndromes relacionadas a isso. E elas começam a apresentar manifestações físicas nisso, né, porque não se separa corpo e mente. A fisioterapeuta faz um alerta: de nada adianta exercícios físicos na medida certa se a pessoa não tiver consciência de que o remédio mais eficaz para combater os efeitos da síndrome do esgotamento é o próprio corpo. Quando você libera essas estruturas, você libera também essa tensão que se sente, né? Além de organizar melhor o corpo. De acordo com a pesquisa de uma associação internacional que estuda a síndrome de burnout, 30% dos 100 milhões de brasileiros no mercado de trabalho sofrem com esta doença. E as profissões com maior incidência de casos são professor, pessoas que trabalham em hospitais, então enfermeiros, médicos, pessoas ligadas à justiça, advogados, né, todas as questões jurídicas, policiais também, tem bastante esgotamento, porque são profissões que exigem bastante. Todas as profissões também que exigem muita burocracia e que têm bastante contato com outras pessoas. A boa notícia é que para esse tipo de problema existe tratamento. É muito comum na síndrome de burnout a pessoa não perceber o que está acontecendo, porque às vezes ela está muito ligada a cumprir os compromissos. Por exemplo, agora no final do ano, ela tem datas, tem prazos, tem metas a serem cumpridas e ela está focada nisso, embora ela comece a perceber que não rende mais como ela rendia antes, né? Então, às vezes, vai algum colega de trabalho, alguma pessoa próxima a ela que vai avisar, por exemplo, que ela está mudada, né? Que está agindo respondendo de uma forma mais irritada, com menos paciência. Esses são os sinais. E aí, dentro disso, a pessoa busca o tratamento, né? Que vai desde apoio psicológico, apoio físico, porque ela comete as duas partes, né? O esgotamento físico e emocional intenso. A gente vai para um pequeno intervalo e fique por aí que no próximo bloco falamos de esporte. Voltamos já.